Olá, pessoal, boa tarde. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Para vocês que estão acompanhando, a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou. Eu vou só ler uma frase aqui repetida que está no outro vídeo, mas é a continuação da carta 1, tá? Vamos continuar. Só quero falar aqui com vocês, eu vou montar uma playlist para poder vocês saberem onde é que está o vídeo que vocês estavam vendo e continuar vendo o posterior, tá bom? E também, se quiser voltar no anterior, já saber onde é que tá. Eu vou deixar a playlist com o nome de explicações e tudo mais, belezinha? Vamos continuar nossa leitura, vamos continuar nossos estudos juntos aqui. A última parte do vídeo anterior, ele fala: porque eu sou amor incondicional, eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte de inqualificáveis horrores que diariamente enche seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer dos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Observe bem. Importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico e também a sua capacidade para procriar? Este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida, são impulsos eletromagnéticos, altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa a outra. Propagando-se de uma pessoa inocente para outra. O que ele disse aqui, gente? Ele perguntou aqui em cima, né? Você quer saber de onde que veio o vírus da AIDS? As pessoas acham que o vírus da AIDS ele é apenas um vírus que ele é transmitido sexualmente. Mas tudo, como tudo na nossa vida, é energia, é consciência, não é nada físico, na verdade. Eu ia falar tudo, mas nada físico. Então o vírus da AIDS também não é físico, certo? E ele se transmite pelas pessoas não só pelo ato sexual. O ato sexual é a última parte. Antes de ter um ato sexual com uma pessoa que vai te transmitir esse vírus, a pessoa está em ressonância com aquele vírus, com pensamentos virulentos, violentos, agressivos e homicidas, como ele fala aqui. Porque aí você entra na frequência do vírus e encontra com o vírus, entendeu? Então, ter relações com uma pessoa com AIDS é o último caso, sabe? Tanto que existe pessoas que têm esse contato e não pegam essa doença. Por quê? Porque ela não tem aquele tipo de sintonia. É muito complexo, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, não é tão complexo assim não, viu? É limpar mesmo os pensamentos. O que nasce e se nutre de uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. É o que eu acabei de falar, sintonia. E isso não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural ao livre-arbítrio
e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Gente, volta lá naquele vídeo que eu fiz o desenho da alma encapsulada pelo ego. Essa frase aqui define todo aquele desenho. Se você lê essa frase e não consegue perceber, não consegue entender, assiste o vídeo que você vai entender. Não há castigo nem punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Naquele vídeo eu explico direitinho como que o ego aprisiona a alma e não permite que a alma traga para você coisas boas e nem também te permita ser e sentir coisas boas, né? O ego, ele é egoísta, ele só pensa em si, é tudo para ele, só pensa nas necessidades dele, nos desejos dele, nas vontades dele, na dor dele, só. Então ele faz com que a pessoa seja extremamente egocêntrica. E sendo assim, a pessoa cria ali barreiras com outras pessoas, e aí também aí ela vai ficar pensando, ninguém gosta dela, ninguém aceita ela é rejeitada, ou ela, entendeu? Mas é ela mesma que está criando essas barreiras, através do egoísmo. Note bem. Por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciência se tornam defasados, conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. A crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para... Oh, meu Deus, é no tablet, gente, faz esses erros, desculpa. Volta aqui, Que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderia conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. Gente, eu quero comentar isso aqui com vocês. As minhas amigas mais próximas já me entendem bem. Talvez o que eu vou falar para vocês agora pode desagradar alguns, mas com o tempo você também vai entendendo isso que eu vou afirmar aqui. A religião, eu, na minha opinião, ela só serve para aquelas pessoas que estão completamente cegas e atrasadas em questões espirituais. Porque a pessoa, quando ela chega num nível de conhecimento, de consciência, ela já não quer mais que ninguém comande a vida dela, dite regras para ela, diga a ela o que é certo e o que é errado. Ela sabe que tudo que ela faz tem uma reação. Então ela não se importa, certo? Com ditas regras de religiões. Você pode isso ou você não pode aquilo. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, você também vai para o inferno. Então a pessoa já não aceita esse tipo de prisão. Eu vejo as religiões como prisão. Na minha opinião, para que serve a religião? Para aquelas pessoas que estão tão atrasadas, que estão na criminalidade, no vício, né? E aí ela tem um norte. É para ela sair da total escuridão. A partir do momento que você tem um pouco de clareza na sua mente, você pode andar sozinho. Você tem discernimento para ter a certeza de que você tem um poder muito grande dentro de você, que você sabe escolher seus caminhos, que você sabe o que é certo e errado e você sabe que céu e inferno não existe. O céu e o inferno somos nós que fazemos, com os nossos atos, pensamentos, sentimentos e ações, certo? Então a religião ela fica assim ultrapassada e defasada. Essa é a minha visão. E aqui eu acabo vendo que Jesus pensa da mesma forma. Não exatamente como eu, mas mais ou menos da mesma forma. As religiões elas não conseguem tirar as pessoas da cegueira. Elas só colocam você em uma prisão e te dita regras. Então, para que eu vou em igreja? Para que eu vou em qualquer lugar que seja, qualquer religião que seja, né? Todas, tá? Na minha opinião, isso é uma coisa pessoal, tá, gente?
Por muitos anos eu fui espiritualista, kardecista, tudo mais, aí quem me conhece sabe. No entanto, hoje nem essas me prendem mais, porque elas também ditam regras, elas também colocam crenças na sua cabeça, e eu não tô mais afim de deixar ninguém botar cadeado nos meus pensamentos não, entendeu? Eu faço, penso, sinto o que eu quero. Eu que vou arcar com as consequências, não vai ser a minha religião. Porque não existe nenhuma punição vinda do alto e nenhuma gratificação também. Mas se eu começo a falar, gente, eu não paro mais. Vamos continuar com a leitura aqui, porque senão a gente não prossegue. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos formados na consciência têm criado calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias, né? Nenhuma religião explica isso aqui pra gente. Por quê? Porque ninguém quer pegar a responsabilidade e falar assim, fui eu. Porque sim, gente, fomos nós, tá? E ninguém tá isento dessa responsabilidade. É aquele pensamentozinho assim, ó, quando o cara te fecha no trânsito, você fala assim, morra, filho da mãe, né? Você me fechou, gerou uma forma de pensamento. E pode ser que você não veja aquele cara mais, mas lá na frente ele bate e morre. De quem foi a culpa? Parte dessa culpa foi tua. Você criou a forma de pensamento que fez aquela tragédia. Então, resumindo, todas as pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, tudo é responsabilidade do ser humano, tá? E cada um tem que pegar sua parte aí, ó, e dar um jeito de melhorar. Ai, gente, só rala nesse vídeo de hoje, hein? Pra nós todos, meu Deus. E até aqui no livro, né, gente? Vocês estão vendo. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra e chorei, quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Deve ser o que vocês estão pensando agora comigo, falando dessa forma. Porque, obviamente, o ego de cada ser, cada pessoa que está ouvindo eu falar isso, vai falar assim, eu nunca criei terremoto, nem inundação, nem fome, nem guerra. Eu nunca fiz isso. Só que aí, aquele momento que você vai parar para pensar nisso que eu acabei de dizer, a pessoa te fecha no trânsito, você xinga, fala que ela morre, aí o seu primo te faz alguma coisa que você não gostou, aí você fala, não, aquele xinga o cara, fala coisas da pessoa pelas costas, né? Sua mãe te desagrada de alguma forma, você fala, você é uma mãe ruim. O teu filho te faz algo, você briga com o teu filho, você chuta o cachorro, certo? Você trabalha num lugar estressante, você tá o tempo todo emanando sentimento negativo, vai fulano isso, fulano aquilo, fulano podia sair de tal cargo para eu entrar no cargo dele. Todos esses pensamentos carregados pelo sentimento de raiva que você tem ali naquele momento, ele se une com outros pensamentos do mesmo teor, e assim se formam as calamidades, as guerras e a fome, tragédias, doenças, tudo, gente, tudo. E é só estudando que a gente vai tendo essa consciência e tentando melhorar. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e os seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Deveriam se lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente. Quer dizer, né, gente? Céu, inferno, Deus fica triste. Ai, meu Deus. Olha o hábito de falar, ai, meu Deus. Deus fica triste com as suas ações. Gente, Deus não fica triste com nada. Deus é só abundância, criatividade o tempo todo. Ele cria.
emana amor. Deus não se entristece com nada. Para isso fez a causa e o efeito, o livre-arbítrio. Você decide e você arca com as consequências. Não é Deus que te gratifica e nem te pune por nada. Deus não fica nada triste, não existe isso. Ai, Deus tá triste porque eu pequei. Não, para. Vamos acordar, gente, vamos acordar. Como ele mesmo fala aqui nas cartas, não existe castigo vindo do alto. Isso não existe, tá bom? As igrejas devem manter suas mentes, corações, ok. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade. Quando eu disse que coisas maiores que aquelas que fiz, vocês também fariam. Vocês conseguem entender aqui que Jesus se iguala a nós em todos os sentidos, né? Quando ele fala que coisas iguais a ele ou maior nós também poderíamos fazer. Nesse ponto, ele reitera que ele não era santo. Esse fato das pessoas ter nos ensinados há séculos e séculos a santidade de Jesus e a diferença dele. Olha, gente, olha como é incoerente. Deus, né, um homem no caso, pega teu único filho e manda para a terra para os outros chicotear, para as pessoas baterem, humilharem e maltratarem. Óbvio que isso não é verdade. Evidente que Jesus não morreu maltratado daquele jeito para quitar pecado dos outros, gente. Que absurdo é esse? E ele quer aqui nessas cartas, gente, tirar essas informações bagunçadas e distorcidas que fizeram, sabe? Tá tudo muito errado na atual religião, na Bíblia, nessas escrituras todas deturbadas. Aqui, nessa primeira carta, ele já desmente várias coisas, mas vocês vão ver que nas próximas leituras da carta 2, da carta 3, gente, como ele fala assim, com todas as letras assim, ó. Não me use como muleta. Eu quero que você se ilumine, que você caminhe, que você alcance a sua grandeza sozinho. Eu vou te ajudar, mas você tem poder para andar sozinho. Quer dizer, não é mais uma religião para prender ninguém, não, tá? É por isso que eu me apeguei muito a essas cartas, porque ele quer que você se torne um mestre, e eu quero ser um mestre da minha vida. Você quer ser mestre da sua vida? Então, vamos continuar lendo aqui, que eu sei que você vai conseguir. Eu tô andando para frente, você também vai. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam. Gente, eu tô um pouco atropelada aqui, né? Ainda não sei meditar adequadamente, tá? E nem alcancei iluminação, tadinha de mim. Mas eu tô estudando bastante e eu tô tentando ensinar o que eu aprendi. E também, como eu falei várias vezes aqui, eu quero ouvir vocês, né? Tá faltando comentários aqui pra gente trocar ideia. Eu quero opiniões de vocês. Então, assim, eu não esperei eu me iluminar pra eu ensinar, tá? E nem pra eu demonstrar o que eu tô aprendendo. Assim, não alcancei iluminação. Pobre de mim. Mas a gente chega lá, né? Mas mesmo assim eu quis começar esse trabalho aqui da leitura das cartas e tal, pra gente crescer junto, tá? O amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente. Deixa eu voltar aqui, porque senão vai ficar muito sem coerência, ó. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês. Ó. Até que essa frase dele faz muito sentido. É até que chegue a iluminação, gente. Depois de muita meditação e oração, quer dizer, ainda vai chegar. Eu expliquei. Ensinem, demonstrem e vivam. Eu tô no caminho certo. Eu estou ensinando, demonstrando e vivendo antes de me iluminar, tá certo? Foi falta de interpretação aqui. Vivam o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio do seu desenvolvimento. A necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária.
É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem esta visão mais elevada que o... Sem essa visão, para si ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. As crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Repetindo aqui, né, gente? Prestar atenção no que a gente assiste. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez, expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. A realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Observe bem. Quando essa grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e da felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade, e assim uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Gente, isso é muito verdade. Eu já li essas cartas várias e várias vezes. Mas de 2 meses para cá que eu venho relendo, eu tive um boom assim muito grande na minha mente. E eu percebi que eu mudei muito. Vocês vão ver no decorrer da leitura das cartas que a consciência de vocês ela vai se alterando. Ele até propõe aqui um exercício que é você anotar hoje como que você vê o mundo, como que você vê as pessoas ao seu redor, as suas brigas e intrigas familiares, as suas rejeições com raça, religião, com tudo, com como que você vê a natureza, como que você vê as coisas e anotar. E continuar estudando, meditando e lendo as cartas. E daqui a 1 ano você pega essas anotações. Eu não fiz anotações. Eu tenho algumas, mas não exatamente sobre o que ele falou. Gente, a minha mudança é muito grande. Vocês vão fazer isso, vocês vão ver. Não desiste do estudo, tá? A única coisa que liberta a gente é a verdade. E a gente só consegue a verdade lendo, estudando e buscando. Senão a gente fica estacionado, tá? Aí fica com entrofia. A gente fica todo atrofiado, igual aquelas pessoas que não podem andar. Vamos continuar a leitura aqui. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço e de experiência pessoal. Para alcançar essas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é, né? Uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem você é realmente? Por trás da fachada que apresenta ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? É esta pergunta, quem é você realmente, que é respondida em cada nível do seu ser nestas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana tudo o que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro, antes de começar meu ministério de cura e de ensinamento. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se considerem íntegras nesse momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza na tua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Essa mudança na consciência irá levá-la à divina harmonia com a realidade e as melhores condições de vida e segurança. Para fazer esse trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente e você deve aceitar começo a atropelar. Você deve aceitar que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registro da minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto depois do meu batismo e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio e que estava entre as bestas,
e que os anjos estavam comigo. Não há a menor menção do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias, proclamando que o reino de Deus está em vocês, e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciões judeus ficaram atônitos. Gente, eu cheguei numa parte aqui que eu tava tendo muita intuição esses dias. Essa parte que é o quê, né? Por que Jesus que ficou taxado? Eu vejo que taxado, sabe? Porque eu não acho legal esse título, não. De único filho de Deus e tudo mais. Gente, ele passou 6 semanas no deserto sem comer. Ele nem menciona, mas aonde que ele arrumou água para ele beber? Como que foi possível isso, né? Ele passou 6 semanas de muito sofrimento. Na carta 2 ele começa a falar de como ele voltou para casa extremamente magro, todo destruído, sofrido, né? Ele passou por essas 6 semanas conhecendo os segredos da criação e ninguém questionou como é que ele fez isso, né? Como que ele conseguiu fazer isso, o que ele passou, tudo que ele sofreu. Dar-se apenas o título de o filho querido dileto de Deus. Isso é um mega absurdo, sabe? Na minha visão. Ninguém dá a ele o crédito de ter passado tanto sofrimento no deserto, de ter sido exposto a todo aquele sofrimento físico. E por ele estar em total conexão com o Cristo, porque aí sim ele se tornou Cristo. Como que ele se tornou Cristo, gente? Quando ele se ascensionou e ele se ligou ao espírito planetário, que é o Cristo da Terra, que é o espírito da Terra, né? Complexo, nem vou entrar muito nesse assunto. Então, sim, ele se iluminou e voltou curando. Mas antes disso, Jesus era um homem comum. E ele mesmo fala isso aqui nessas cartas, né? Onde a gente parou? A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade. Tá vendo, gente? Ele não era divino. Ele se tornou depois, né? Minha divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Nossa, eu acabo de falar uma coisa e vou e leio aqui, né? Por que então que frequentemente eu me referia a mim mesmo como filho do homem? Ele quer urgentemente, gente, tirar da mente das pessoas essa crença de que ele era o filho preferido de Deus. Isso não seria justo. Para acreditar que Jesus era o filho preferido de Deus, eu não posso mais acreditar em Deus de maneira nenhuma. Porque se nós, seres humanos, não gostamos de distinguir os nossos filhos, por que Deus faria isso, né? Fiz essas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física que elas, delas. Minha intenção era de que compreendesse que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivesse o meu conhecimento e seguisse as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Quer dizer, se a gente fosse também para o deserto, ascensionasse lá, passasse por toda aquela experiência, a gente também teria crescido. Ele passou por um tratamento de choque, né? Tantos mitos têm surgido a respeito da minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. O que eu acabei de dizer, gente? Você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos deve tentar compreender que os meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos das minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que os outros disseram sobre mim durante há cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna a respeito de tudo o que realmente aconteceu? Ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origens às minhas palavras e meus milagres? Quer dizer aqui, gente, olha, os discípulos, eles fizeram o trabalho de acordo com que eles tinham conhecimento. Ao decorrer das cartas aqui, falo mais uma vez, ele vai explicar que os discípulos dele não entenderam tudo que ele veio ensinar. Eles não conseguiram compreender. Estavam muito enraigados com as crenças judaicas,
cheio de crenças na mente, né? Cheio de ataduras e tudo. Então, assim, ele pegou os melhores que ele conseguiu ali pescar para ser os discípulos deles, melhores homens possíveis, porque os homens naquela época eram muito, muito atrasados, gente. Os discípulos foram os melhorzinhos. E olha que um deles negou ele, o outro traiu ele. Então, olha para vocês verem que eram pessoas, assim, muito atrasadas, muito sofridas, e eles tentaram da melhor maneira possível registrar o que Jesus, né, falou. Aí incluiu histórias que os outros contaram, e depois ainda tinham que se submeter a não atiçar mais ainda a ira dos grandões lá, né, do judaísmo. Então eles tinham que tentar mascarar o máximo possível. Agora imagina como que foi feito isso, se isso foi fidedigno, gente. Claro que não. Então eu fico muita pena no meu coração quando eu vejo as pessoas assim, porque a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Gente, a Bíblia foi escrita pelos homens mais atrasados que nós até, pra te falar a verdade, certo? E ainda por cima, muito aprisionados, submetidos a rigorosas regras de sociedade, da igreja antiga. Eles não puderam escrever tudo que eles sentiam, achavam e que Jesus falou de verdade. Porque eles pensavam, se Jesus morreu daquele jeito, sendo o filho preferido de Deus, o que eles vão fazer comigo? Eles tinham medo. Então eles não podiam falar tudo que pensavam, certo? Então esse negócio de acreditar na Bíblia totalmente, cegamente, gente, já deu, né? Vamos acordar. Eu não tô desfazendo da Bíblia, na verdade, muita coisa ali dá para salvar. Mas eu vou falar a verdade para vocês do meu coração. Eu não acredito em tudo que tá escrito ali, não. Principalmente as mais novas, todas deturbadas, mais ainda, né? Somente uma pessoa pode descrever deste ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo, né? Portanto, essas cartas vão levar você à minha verdade de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando o quanto eles pensavam que entendia o meu pensamento. Por esta razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-las por essa razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência, para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Vamos fechar esse vídeo por aqui, gente. Já tem mais de 30 minutos de vídeo. Eu comento, converso demais, é o meu jeito. Eu espero tá ajudando vocês com essas leituras. Eu já li essas cartas há 7 anos atrás, de lá pra cá já li várias vezes, e essa é a primeira vez que eu tô tendo o entendimento que eu tô tendo agora. E por que eu tô gravando esses vídeos, esses áudios? Eu fico pensando que se quando eu comecei eu tivesse alguém pra me dar uns tapão na cara, sabe? Igual eu tô dando agora. Acorda, acorda, acorda. Entendeu? Pra ver se eu teria entendido mais rapidamente. E essas explicações também que eu dou. Porque, gente, eu sei que eu instigo vocês, eu ponho vocês pra pensar, né? E eu quero mais é que vocês comentem aqui o que vocês estão achando, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Vamos interagir, tá bom? Um beijo de luz, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.